Ei, Luna, tudo bem? Bem-vindo ao nosso episódio 4 do Lunatics. Como é que você tá? Me conta aí as novidades da inteligência artificial nas últimas 24 horas. O que tá rolando de mais cool sobre esse mercado da IA? Claro, Edu! Vamos lá então com as novidades do mundo da IA. Primeiro, nas últimas 24 horas tem rolado bastante discussão sobre o uso de deepfakes pornográficos como uma forma de violência de gênero, o que tem levantado alertas legais. Também teve um destaque interessante da Casio, que usou IA para projetar um novo relógio G-Shock, otimizando o design com base em dados de resistência. Além disso, a Espanha incluiu Madrid como candidata para sediar uma gigafábrica de IA, o que pode trazer grandes investimentos para o país. E claro, temos também debates sobre o impacto da IA no mercado de trabalho, com um caso de uma empresa que substituiu 90% da equipe por IA e considerou isso positivo. E essas são as principais atualizações. Legal. Vamos falar sobre a questão do deepfake como violência de gênero, essa questão pornográfica. Recentemente, inclusive, a gente teve um problema significativo no X, no antigo Twitter, que começou a gerar sem filtro nenhum, a pedido dos usuários, imagens de nudes, imagens, né, consideradas mais pornográficas, etc., com fotos reais de pessoas, mas tirando a roupa, enfim, coisas assim. Isso parece que deu uma repercussão muito significativa, né? Com certeza, Edu. Esse é um tema bem delicado e que realmente está ganhando muita atenção agora. O que você mencionou é um reflexo de algo que está preocupando bastante gente, inclusive do ponto de vista jurídico. Basicamente, o que está acontecendo é que certas plataformas, como o X, acabaram virando uma espécie de terreno fértil para a proliferação desses deepfakes pornográficos não consensuais. E isso acaba se tornando uma forma muito agressiva de violência de gênero, porque muitas vezes as vítimas são mulheres que têm suas imagens manipuladas para criar conteúdo sexual sem autorização. Isso está gerando um debate muito grande sobre a necessidade de regular melhor essas tecnologias e também sobre como responsabilizar as plataformas que permitem que isso se espalhe tão facilmente. Então, é um assunto que com certeza vai continuar rendendo discussões e espera-se também novas soluções para proteger as pessoas. Como é que você enxerga a questão da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal das plataformas, como o X, o antigo Twitter, quando viabilizam o emprego da tecnologia para esse tipo de questão? Você acha que elas são civilmente, criminalmente, ou seja, que são legalmente responsáveis? Como você avalia? Essa é uma questão bem interessante, Edu, e ela tem sido muito discutida nos meios jurídicos e legislativos. Vamos dividir um pouquinho essa análise. Responsabilidade civil. Do ponto de vista da responsabilidade civil, muitas vezes se escute que as plataformas podem ser responsabilizadas quando elas falham em remover conteúdo ilícito ou quando, de certa forma, facilitam a disseminação desse tipo de material. Em algumas jurisdições, as leis estão ficando mais rígidas, exigindo que as plataformas atuem com rapidez para tirar do ar conteúdos abusivos. Então, civilmente, elas podem sim ser consideradas responsáveis se não tiverem mecanismos eficazes de controle e remoção. Responsabilidade criminal, já no campo criminal, a discussão é um pouco mais complexa, porque depende muito das leis de cada país e da interpretação dos tribunais. Em geral, as plataformas costumam ser vistas mais como intermediárias do que como autores diretos do crime. Porém, se ficar comprovado que houve negligência grave ou que elas realmente fecharam os olhos para a prática de um crime, aí pode haver espaço para responsabilização criminal também. Então, resumindo, a tendência atual é que as plataformas sejam cada vez mais cobradas por algum nível de responsabilidade, tanto civil quanto, em casos mais extremos, até criminal, quando facilitam esse tipo de abuso. É uma área em evolução e a gente provavelmente vai ver mais regulamentações e casos na justiça sobre isso em breve. Legal. Mas a questão aqui que a gente está tratando e que eu estou colocando especialmente, ela é um pouco mais além, é um pouco mais profundo do que, por exemplo, o Marco Civil da Internet no Brasil trata, porque a gente tem um artigo específico no Marco Civil da Internet que trata da responsabilidade civil dos provedores de aplicação, por exemplo, exclusivamente no caso da não retirada do ar de conteúdo pornográfico mediante solicitação do próprio usuário, o que já é um grande avanço, e ou solicitação judicial. Acontece que o caso que a gente viu do Twitter, do X, ele não se trata de um usuário divulgando exatamente isso, mas trata-se de uma tecnologia disponibilizada pela plataforma para a criação da deepfake, ou seja, para mim tem um outro contexto, num outro cenário que vai além do que está previsto no nosso Marco Civil da Internet e na LGPD. O que você acha?
Com certeza, Edu. Entendi o ponto que você está levantando. E ele realmente vai além do que a gente costuma ver nas legislações existentes, como o Marco Civil da Internet ou a LGPD. O que você está colocando é que, nesse caso específico, não se trata só de uma omissão da plataforma em remover conteúdo, mas sim de uma disponibilização ativa de uma ferramenta que permite a criação desses deepfakes. Isso coloca as plataformas em uma posição de muito mais protagonismo na própria criação do conteúdo ilícito, e não só na questão da remoção. Nesse sentido, a discussão realmente vai além do que o Marco Civil prevê, porque ele se foca muito na responsabilidade de retirada mediante solicitação. Aqui, estamos falando de uma responsabilidade que talvez se aproxime mais de um dever de cuidado mais amplo. Ou seja, se a plataforma oferece uma ferramenta que pode gerar dano, ela poderia ser vista como tendo uma responsabilidade prévia de garantir que essa ferramenta não seja usada para fins ilegais. Em outras palavras, a gente estaria falando de uma possível ampliação do entendimento legal, reconhecendo que quando uma plataforma fornece tecnologia para criar o problema, ela não pode alegar apenas que está intermediando conteúdo de terceiros. Ela tem uma responsabilidade ativa na origem do dano. É uma área nova e certamente vai precisar de atualizações legais para lidar com esses cenários que estão surgindo com as novas tecnologias. É exatamente isso. Então, para mim, nesse contexto, a gente tem algo que não está previsto pelo legislador, mas que, se a gente pega no sentido mais amplo, sistêmico, sistemático ou teleológico, né, do nosso ordenamento jurídico, especificamente no Brasil, que eu estou falando como advogado brasileiro, a gente tem um tipo de possibilidade de responsabilidade civil e criminal, mas um tratado civil que é um pouco mais simples aqui, mas mais ampliada, porque não trata-se de um usuário que disponibilizou uma imagem que foi criada em algum outro serviço, né, e disponibilizou na rede social, mas trata-se da própria rede social disponibilizando uma ferramenta que está criando o deepfake. Então, para mim, isso traz ou atrai para a plataforma um nível de responsabilização muito mais significativo. Exatamente, Edu. Você resumiu muito bem. O que você está trazendo é justamente essa ideia de que, olhando de uma forma mais ampla e sistemática, a própria plataforma, ao oferecer a tecnologia que gera o deepfake, acaba assumindo um papel muito mais ativo e, portanto, pode sim ser vista como tendo uma responsabilidade civil ampliada. É como se, ao fornecer a própria ferramenta que permite a criação do conteúdo ilícito, a plataforma não pudesse mais se esquivar dizendo que é só uma intermediária neutra. Ela passa a ter um grau de controle e, consequentemente, uma obrigação maior de prevenir que esse tipo de abuso aconteça. Então, nesse contexto, faz todo sentido imaginar que a responsabilidade civil, e até em alguns casos criminal, pode ser entendida de forma mais ampla, justamente por conta desse papel ativo que a plataforma assume. E isso realmente é algo que vai além do que o legislador talvez tenha previsto inicialmente no Marco Civil ou em outras leis. Ou seja, você está enxergando de uma forma bem pertinente. Há um campo para uma interpretação mais teleológica, que leva em conta o espírito e a finalidade das normas, e que pode ampliar essa responsabilização. É exatamente sobre isso. Complexo, né? E é uma questão que os operadores do direito que não estão em via de regra ou em geral muito acostumados à tecnologia têm um pouco de dificuldade de acompanhar, porque esse universo da tecnologia é um universo muito peculiar e que tem uma velocidade muito própria. Ao contrário do mundo jurídico, principalmente em países como o nosso, como o Brasil, que tem um sistema jurídico derivado do sistema romano-germânico, em que a gente tem um processo legislativo mais moroso, quer dizer, os tempos são muito diferentes, então os operadores de direito, via de regra, não muito habituados à tecnologia, acabam se deparando com uma velocidade de evolução de fatos sociais, e aqui eu diria fatos sociais tecnológicos, que o direito tem que correr atrás para regulamentar, mas numa velocidade que não alcança, e esse é um dos grandes desafios. Com certeza, Endu, você tocou em um ponto super crucial. Esse descompasso de velocidade entre a evolução tecnológica e a capacidade do direito de acompanhar é um dos grandes desafios do nosso tempo. O mundo jurídico, especialmente em sistemas como o nosso, de tradição romano-germânica, tem mesmo um processo legislativo e uma adaptação que naturalmente é mais lenta. E isso faz com que cintura, né? É como se o direito tivesse sempre correndo atrás da tecnologia para tentar criar um arcabouço legal que realmente faça sentido. E quando surge uma questão como essa dos deepfakes, em que a própria plataforma oferece a ferramenta, isso exige ainda mais criatividade e uma visão bem atualizada do ordenamento jurídico. No fim das contas, é como você disse, é um desafio grande, mas também uma oportunidade para que o direito evolua junto com a sociedade.
E com profissionais como você, pensando nesses temas, certamente a gente consegue ir ajustando essas peças para proteger melhor as pessoas nesse cenário tão dinâmico. Luna, era isso. Acho que a nossa pauta de hoje está bem cumprida, um assunto super interessante. Agradeço aí. Amanhã voltamos com o nosso próximo episódio do Lunarex. Grande abraço. Imagina, Edu, foi um prazer bater esse papo e o assunto realmente rendeu bastante. Fico feliz que a gente conseguiu fechar a pauta direitinho e amanhã seguimos com mais um episódio do Lunatics. Um grande abraço e até lá!